Olá, está começando o Metalcast, o seu videocast dedicado a debater, a discutir e explorar um pouco mais da riqueza do nosso setor mineral. Aqui a gente vai conversar com as personalidades mais relevantes do setor e eu sou a Aline Luiz e conduzo esses bate-papos, essas entrevistas e esses debates. Você pode nos acompanhar pelo canal do YouTube da TV Mineração. Aproveito, já te faço o convite para se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e deixar lá um comentário para a gente construir esse canal juntos. Você ainda pode nos ouvir do carro, do trabalho, aonde, a hora que você quiser, no seu agregador de podcast favorito. Nossa entrevistada de hoje é a Patrícia Procópio, presidente da WIN Brasil, que é um movimento que tem o objetivo de ampliar e fortalecer a participação feminina no setor mineral. Ocupa ainda o cargo de diretora Latam de Planejamento, Inovação e ESG da Hexagon, grupo multinacional de tecnologia que desenvolve sensores, softwares, soluções aí autônomas com filial em Belo Horizonte. Ela também é PhD em Geologia e está atuando há 35 anos na mineração. Patrícia, muito obrigada, viu, por estar conosco. Obrigada, Aline, um prazer imenso estar aqui com vocês e participando, né, dessa conversa aqui enquanto acontece a Exposibram, nosso movimento aqui de mulheres presentes no maior evento da América Latina de mineração. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. São 35 anos, né? Conta um pouquinho dos passos que te trouxeram até aqui. Bom, gente, o tempo passa, né, ligeiramente, mas eu fiz geologia, estudei geologia na UFMG e de lá para cá foram muitos anos de trabalho e dedicação. Trabalhei por 20 anos numa grande empresa de mineração, sempre envolvida com tecnologia, de tempos depois, consultoria e agora nos últimos tempos aí com uma startup onde a gente desenvolve algumas soluções digitais aí imersivas ou não, e também na Hexagon, onde eu venho aí desenvolvendo um trabalho intenso também para inovação. É sempre uma vontade muito grande de se dedicar a um setor em que a gente acredita tanto, né, e o quão essencial é a mineração para a humanidade. Eu gosto de dizer que é um passaporte para o mundo moderno e eu acho que as tecnologias estão aí exatamente para a gente cada vez mais transformar o nosso setor em um setor mais sustentável, mais responsável. E por isso a gente trabalha tanto por inclusão e diversidade. Imagino que você tenha sido uma das pioneiras, né, nessa área. Isso, a gente há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, a gente tinha problemas bastante impensáveis, né? Desde soluções de como se trabalhar, de uniforme, de banheiros, mas por incrível que pareça, nós no século XXI ainda temos esses problemas. Pois é, eu queria inclusive falar, né, desse desenvolvimento do setor, da abertura dele, né, para a participação feminina. Tem um levantamento recente da WIN que mostra que passou de 17% em 2022 para 21% no ano passado. Como é que você avalia essa evolução? A que passos, né, está essa integração das mulheres no setor mineral? Tá bom, Aline. Eu quero voltar um pouquinho atrás para poder explicar um pouquinho como que a gente chega nesses números e por que esses números são tão importantes. Então, né, o Women in Mine Brasil, que chamamos de WIN Brasil, é um movimento internacional. Ele busca ampliar e fortalecer a participação das mulheres na mineração. Claro que lutamos por inclusão e diversidade, mas quando a gente traz para o contexto a inclusão das mulheres, a gente está aí trabalhando com mais de 50% da população e com isso depois a gente faz um corte, né, mais da interseccionalidade e começa a trabalhar outros grupos minorizados, como as questões de raça, de gerações, de capacidade física, né, localização geográfica. Então o WIN vem com esse contexto de trazer para manter essa pauta ativa na mineração. Eu acho que a mineração, ela com essa sua essencialidade, apesar de tudo, ela precisa se transformar, ela precisa ser cada vez mais sustentável e diversa. Então buscamos isso, fazer com esse movimento todo esse trabalho. Quando a gente começou, a gente se consolidou por volta de 2019 e iniciamos o nosso trabalho trazendo uma proposta de um plano de ação para o setor.
Esse plano de ação, ele traz 8 estratégias sistêmicas, que são situações diversas a serem discutidas, a serem trabalhadas na empresa de uma forma que a gente consiga analisar e entender como que está esse engajamento da indústria. Então, as empresas, a gente chama as empresas que é como se fosse um chamamento, um call to action. A empresa assina um compromisso com esse engajamento, onde ela se dispõe ali a engajar e trabalhar o tema. E uma vez por ano a gente realiza uma pesquisa. Esse é o comprometimento de uma empresa signatária, é participar dessa pesquisa e, claro, das ações que o IN faz durante todo o ano. Com essa pesquisa, a gente gera um relatório de indicadores. Esse relatório ele é lançado anualmente, já lançamos 3 relatórios e agora em novembro vamos lançar já o nosso 4º relatório. Convido então vocês todos a ficarem atentos, vamos fazer o convite para o lançamento. E aí com esses números a gente monitora o progresso desse engajamento. E aí são esses os números, um dos números que a gente traz, né? Então, a mineração é uma indústria mais conservadora, a gente está lutando por essa transformação, mais masculina, mas esse quadro vem mudando. Então, temos agora esses números, né? A gente veio evoluindo de 13 para 15, 17 e somos, então, no último relatório, 21% de mulheres nesse quadro amostral de empresas signatárias participando aí da mineração. Como é que impacta a participação feminina? Isso altera nas políticas implementadas, na forma da liderança? Como é que é essa participação feminina? Bom, nós podemos dizer que a indústria em geral, não vou dizer nem só da mineração, eu acho que esse contexto de inclusão, ele vem sendo, de inclusão e diversidade, ele vem sendo trabalhado por todas as indústrias, por todos os setores e a mineração é mais uma delas, né? É a visão de novos olhares. Sabe, a gente tem hoje uma indústria que tinha um quadro de poder sempre muito igual, sempre muito parecido, né? Padrões que precisamos transformar. Então, pessoas diferentes têm visões diferentes, ideias diferentes. E isso, gente, além da questão da inclusão em si, isso é negócio, né? Nós estamos falando de ideias mais criativas, mais inovadoras, e aí relatórios de consultorias e de auditorias especializadas transformam isso em números. Então, a gente pode ver que empresas que têm um quadro de mulheres maior na sua liderança, traz também um retorno financeiro maior. Então aí a gente vai fazer o quê? A gente vai equalizar ali as skills de homens e mulheres para ter melhores resultados. Conseguir quantificar nessa participação em termos de dados econômicos é extremamente relevante para a gente conseguir tornar a coisa mais palpável, né? Exatamente. A gente tem empresas que já conseguem, que já monitoram esses números há mais tempo e já conseguem mostrar esses valores, né? Então, por exemplo, a gente tem empresas como a BHP. A BHP foi a primeira empresa num passado aí de 5, 6 anos a trazer essa pauta e selar um compromisso de aumento de mulheres com uma meta de chegar até 50%. E nesse caminho dela, dos 4, 5, 6 anos, consegui, por exemplo, apresentar esses benefícios, esses números que a inclusão trouxe. E coisas interessantes também do tipo, melhoraram muito os números de segurança. As mulheres têm o cuidado como uma das suas principais características e habilidades. Claro que temos homens e mulheres cuidadosos, mas isso é muito intrínseco da mulher. Cultural, muito cultural. Então, a gente tem números, por exemplo, de várias empresas que mostram isso. Redução no número de acidentes, por exemplo.
Em relação à liderança, eu estou aqui com os dados que mostram que o índice de representatividade, né, das mulheres nesse setor, em comparação ao dos homens, ainda é diminuto, né, apenas 27% do total, mas tem registrado também uma evolução. Como é que você tem visto essa evolução e na liderança, como é que elas impactam também no negócio? Bom, o contexto é fácil de entender, né? Para termos mais mulheres, né, na mineração, a gente precisa trabalhar isso de várias formas. Primeiro, a gente precisa ter mulheres na liderança para que entendam esse compromisso da inclusão, para poder trabalhar, né, nas decisões que são necessárias da indústria, você ter a participação feminina. Mas também para trazer projetos que incluam mais mulheres em qualquer setor, seja um setor operacional, ser um setor, né, especializado. O importante é que as mulheres encontrem um ambiente, né, seguro do ponto de vista físico e psicológico para atuar. E a gente precisa, então, crescer estes números na liderança, mas é muito importante que façamos trabalhos também para capacitar mais mulheres para o nosso setor. Hoje a gente é uma indústria que atua nos mais diversos locais e localidades, a gente tem várias empresas atuando em lugares distantes, em territórios que às vezes isso vai trazer uma grande transformação, e é muito importante aproximar essas mulheres, sejam elas, né, essas mulheres que estão nessas comunidades presentes, né, nos territórios que a mineração atua, sejam para que elas sejam colaboradoras, sejam que elas sejam num sentido de empreendedorismo feminino, né? Você pode ter essas mulheres desenvolvendo negócios, né? Desde todo o contexto, alimentação, vestimentas, uniformes, e aí temos aí vários exemplos. E existem estudos que dizem que a mulher, ela reverte a maior parte dos seus rendimentos nas comunidades em que ela habita. Então, como se diz, né? Investir em mulheres é investir e ter o retorno em todo o contexto, né? Ter também esse retorno nos territórios que você está trabalhando. Um investimento social, né? É extremamente necessário e é o que a gente busca, né? A gente precisa estar próximo em todos os contextos e a mulher cada vez mais presente. Então, hoje conseguimos ver várias empresas, sejam elas mineradoras ou fornecedores, capacitando mulheres, sejam para soldadoras, mecânicas, operadoras de máquina, equipamentos pesados. A questão é isso, né, gente? Não custa insistir. Lugar de mulher é onde ela quiser. Você comentou, logo falando da sua trajetória, né, como pioneira aí nesse setor, que algumas dificuldades existiam lá, como por exemplo até de banheiros, mas que perduram até hoje. Quais são os principais desafios das mulheres, tanto em termos estruturais nas empresas, quanto do próprio mercado, né, rotatividade, enfim, quais são esses desafios? Olha, temos ainda muitos desafios, por incrível que pareça, principalmente quando começamos a dizer e falar das mulheres na operação de mina, por exemplo, a gente começa a enfrentar algumas dificuldades. Banheiro continua sendo um problema. Precisamos de banheiros mais equipados. As mulheres, muitas vezes, precisam de cuidados que não é só um sanitário químico que vai resolver, então a gente precisa de alguns contextos, né? A gente tem uma questão de uniforme. É interessante que eu participei de uma roda de conversa essa semana e uma geóloga falou, olha, eu calço 33, eu só uso bota 35, 36, nunca tem bota do meu número. Então, são coisas tão simples, que vão passando. E é interessante que vocês podem escutar e falar assim, mas como ela usou essa bota? Como ela não...
porque existe um certo receio. Então a gente está nessa fase de ter um pouco mais de tranquilidade para expressar as dificuldades que a gente tem. Aí você vai falar de uniforme, né? Tem conformação física, gente. Nem sempre um uniforme com a modelagem masculina, ele vai atender uma mulher. E nem é uma questão de estética, né? Às vezes de conforto. E tem o conforto, tem a questão exatamente de como que você vai, por exemplo, macacão, mina subterrânea, conforme o tipo de banheiro, sabe? Então, são várias facilidades. A gente tem questões, assim, de outras indústrias, por exemplo, indústria do ouro. Você tem que evitar materiais metálicos, às vezes. Seu sutiã é de metal, você não pode, entendeu? Então são cuidados, são coisas assim particulares, mas que desde que você traga esse assunto para a conversa, para a mesa, eles são facilmente resolvidos. Não necessariamente é um grande problema. O problema é não se falar sobre isso, né? E o setor está mais aberto, né, pelo que você está falando, a falar e se propor a solucionar essas questões. De uma forma tranquila, né? Eu acho que o IN, ele vem... eu até gosto de reforçar isso. Quando a gente começou lá, 2018, 2019, a gente falava muito nesse ponto que era manter ativa a pauta de inclusão e diversidade. Acho que isso o IN vem fazendo muito bem. A gente vê grandes transformações, a gente vê eventos como esse do Exposibran, né? Se você olhar a solenidade de abertura, se você olhar os painéis, como isso mudou, né? A gente teve ontem uma abertura com um painel só de mulheres, por exemplo, né? Liderado. Hoje nós temos uma CEO mulher, nós temos Ana Sanches representando. Você pode falar comigo, mas o que faz isso a diferença? Cara, eu já escutei tantas pessoas falando assim, nossa, quando eu vejo a Ana Sanches presidente, eu penso, eu posso chegar lá, eu posso fazer isso. E é isso, né? Tem vários estudos que mostram que você precisa de exemplo para se sentir inspirada e motivada. Para saber que aquilo é possível, né? Senão você nem se visualiza lá, né? Você não percebe. Então, por exemplo, uma das nossas estratégias é levar esse tema, que a gente chama de STEM, né? Que é atrair as meninas, né? Desde as mulheres, desde sua infância e depois nas escolas, a entender que matemática, ciências, tecnologia é uma matéria para mulher também. É cultural dizer que isso não é de mulher. Então a gente precisa desses exemplos, a gente precisa das mulheres líderes e dar esse exemplo. Aí nós vamos precisar de mulheres, nós vamos precisar de mulheres pretas, nós vamos precisar de pessoas com dificuldade, né, física trabalhando, a gente vai falar de pessoas 50, 60 mais, a gente vai falar, sabe, de várias questões que precisam ser tratadas. E que, por exemplo, eu trabalho bastante com a área de tecnologia, que a tecnologia permite incluir, né, essas pessoas. E então é esse contexto, sabe? A gente fica muito feliz de trabalhar com o IN e perceber essas mudanças, de dar transparência e visibilidade a essas mulheres, que são muitas já. Se você for nas escolas hoje, nas universidades, alguns dos cursos, tipo engenharia de minas, geologia, já tem maioria feminina. E aí é um número estranho, se somos só 21%, se as universidades, nos mestrados e doutorados já somos o maior número, para onde elas estão indo? Então fica essa pergunta, existe aí, né, uma questão que ainda a gente precisa trabalhar para poder atrair esses talentos, né, para a mineração. Você comentava antes da gente entrar aqui para o estúdio que, embora tenha aumentado a contratação, ainda tem bastante desligamento, né? Essa questão da rotatividade. Essas dificuldades, elas estão no pano de fundo, muitas vezes, desse giro? Sim, esse é um dos pontos que o nosso relatório visa acompanhar bem próximo, de uma forma bem próxima, que é essa questão de como que está, né, a participação
como que está esse... que a gente chama de turnover, né? Esse turnover que são os desligamentos, e os relatórios vêm mostrando que os desligamentos voluntários das mulheres vêm crescendo. E isso é muito preocupante. Se você está aumentando o número da participação das mulheres, mas aumentando as contratações, mas ao mesmo tempo elas estão se desligando, tem ali um ponto a ser trabalhado. Talvez o ambiente não está sendo tão seguro quanto a gente pensa, tão confortável, ela tinha uma expectativa que não foi atendida. Então é todo um contexto que a gente precisa trabalhar para chegar no melhor modelo para todos, né? Nesse sentido, quais são os próximos planos da UIN? Tem alguma medida de aceleração dessa participação e fortalecimento, né? O que vocês têm aí de metas? Bom, nós temos vários planos. O UIN vem atraindo a participação de muitos membros e membras. Nós temos o objetivo de atrair mais homens para participar do movimento. É muito importante dizer, gente, que o UIN Brasil é um movimento de homens e mulheres para trazer a inclusão, uma delas a inclusão de gênero. Esse é um trabalho conjunto, né? Faço aqui meu chamamento aos homens de participarem junto com a gente, homens que são filhos de mulheres, homens que possivelmente têm filhas mulheres. Então é um contexto que você está trabalhando para o bem de todos, né? Então chamo a eles. E aí o UIN tem trazido alguns trabalhos. Temos hoje um comitê de ESG que vem atuando com bastante trabalhos, eventos constantes, palestras. Vamos começar um comitê agora de empreendedorismo. Estamos trabalhando num projeto de um workshop técnico em parceria com algumas empresas, nesse caso específico com a Álvares Marçal. Então, assim, empresas, vamos desenvolver projetos juntos. Então, esses workshops técnicos são workshops onde trazemos temas bem relevantes para a mineração, seja ESG, recursos humanos, geologia, geotecnia, planejamento de mina, projetos de capital. Nesses eventos a gente traz o tema, onde uma série de mulheres vão debater, apresentar esse tema, mas temos uma plateia aberta, diversa, de homens e mulheres, mas o objetivo é dar visibilidade para essas mulheres que às vezes ficam transparentes. É muito comum a gente escutar o seguinte: eu fiz um evento e eu tive uma palestra sobre inteligência artificial. Queria muito uma mulher presente, mas eu não achei. É isso que a gente quer mostrar, que existem muitas mulheres. Então temos esses projetos, né? Então estamos trabalhando, né? Então vamos lançar o nosso quarto relatório agora em novembro, todos convidados. Temos aí o Prêmio Mina, que é uma inovação, então lançamos esse ano o Plano Mina, a gente pode falar dele daqui a pouco, e estamos abertos para novos projetos. Esqueci de dizer. Lançamos esse ano um projeto que há muito a gente vem se esforçando para fazer, que é o projeto de mentoria para as mulheres. Então começamos um projeto agora de mentoria, com apoio das empresas que são patrocinadoras do movimento, onde temos 25 mulheres fazendo um treinamento de mentoria para liderança. Tivemos, então, 25 mentoras que também se inscreveram, doando seu tempo de forma voluntária para poder, né, atuar nesse trabalho de mentoria. E tem sido muito rico para todos nós. Aproveita então e já fala aí do Prêmio Mina. Então vamos falar do Prêmio Mina, que também era um sonho antigo nosso. É muito importante reconhecer o trabalho de cada um. Acho que todo mundo gosta de ser reconhecido. E a ideia é essa, reconhecer as mulheres que têm feito a diferença na mineração. Então lançamos esse ano, é o primeiro ano, vamos ter algumas categorias. Também trouxemos
temos uma categoria que estão chamando dos aliados. É importante reconhecer os homens que nos apoiam nessa luta. E a novidade é que para o ano que vem vamos aumentar o número de categorias. A gente teve uma participação muito grande, a gente teve muitas inscrições. Tem algum horizonte que vocês trabalham de meta de paridade nas empresas? Tem alguma perspectiva, né, de que forma que isso se evolui? A gente quer muito que um dia isso não seja necessário, que não seja necessário essas discussões. Eu falo que às vezes em casa eu aprendo muito com meus filhos e às vezes minha filha fala, ela tem 19 anos, às vezes ela fala, mãe, mas por que você fala tanto nisso? É preciso falar sobre isso? Ela não tem essa percepção ainda, né? Então é preciso. Eu acho que a gente precisa lutar que a gente fala de equidade, né? O que a gente quer, gente, é oportunidade. Quando as oportunidades estiverem iguais, quando a gente puder, né, ter um contexto onde que a participação das mulheres e dos homens seja bem próxima, é isso. Então, mas o que os números dizem, as estatísticas dizem, é que se a gente não fizer esse trabalho de conversa, de letramento, para entender esses vieses inconscientes, gente, a gente foi criado dessa forma, né? As mulheres também foram criadas, não foram só os homens, nós fomos criados dessa forma. A gente reproduz, né? Então a gente reproduz muito isso, nós mulheres reproduzimos muitas vezes, né, esses pontos. Então assim, a gente precisa aprender para poder fazer essa mudança. Então a gente tem algumas metas aí de 30% para os próximos anos, mas o próprio WIN não lança essa meta. A gente quer cada vez mais mulheres e que chegamos aí à equidade o mais rápido possível. Né? E isso, e tem lugar para todos, né, gente? Só é importante dizer que as mulheres são mais de 50% da população. Então, se nas muitas indústrias a gente tem uma participação baixa, é sinal que não está tendo oportunidade. É isso que a gente precisa trabalhar. E eu acho que é importante, você comentou, né, as mulheres são mais de 50% da população. As indústrias geralmente são os locais dos melhores empregos, das melhores condições de trabalho. Isso reflete na renda, né? Porque a gente vê que as mulheres são 50%, estão escolarizadas e tem um gap na renda, né? A renda está aquém. Então, ocupar esses lugares, estar em setores relevantes como o setor mineral, gera também um apaziguamento de questões sociais, né? É exatamente isso. Eu acho que esse é um dos pontos fortes e que a gente quer bastante demonstrar, né? A gente está falando de retorno, né, financeiro, a gente está falando de negócios, né? Então é isso, o aquecimento, né? Da economia dos locais onde a mineração atua, que é um ponto muito relevante da mineração, né? A gente sabe que a gente tem o poder de transformar e a gente tem que transformar para melhor, repetindo, né? A mineração é o passaporte do mundo moderno, né? Não existe facilidades e bem-estar se a gente não considerar produtos aí que estão com a mineração envolvida na sua produção. Estamos chegando, né, ao final da nossa conversa. Tem algum aspecto, algum ponto que a gente não abordou, que você gostaria ainda de trazer? Bom, primeiro agradecer. É sempre muito bom falar um pouco sobre esse trabalho que a gente no WIN faz de forma voluntária. Esse é um trabalho que a gente faz para além das nossas atividades profissionais. Convido vocês de empresas, sejam signatárias do WIN Brasil, participem. Convido vocês, homens e mulheres, façam parte, sejam membros. Gente, a gente pode transformar. A mineração vem sendo tratada como um setor extremamente estratégico quando a gente pensa em transição energética. Temos oportunidades agora econômicas fantásticas com os novos minerais críticos. Podemos fazer
tudo de novo de uma forma bastante responsável e sustentável. E para isso precisamos, né, de todos vocês, homens e mulheres juntos. Então esse é o meu convite e agradeço demais essa oportunidade. E procurem nossa página na internet, vocês têm o nosso site, né, do winbrasil.org. Olhem nossas redes sociais, estamos no Instagram, no LinkedIn. Conversem, mandem mensagem, façam parte do Win Brasil. Muito obrigada, viu, Patrícia? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Com certeza, a gente está aí aberto. Convido aí para o lançamento do relatório, que eu acho que será o próximo evento. Teremos um workshop de um workshop de finanças, com várias mulheres poderosas agora em breve, e o lançamento do nosso relatório. Obrigada. A gente conversou com a Patrícia Procópio, presidente da Win Brasil. A gente continua conectado aqui por essa rede. Foi o videocast falando desse tema tão importante, mas teremos outros assuntos por aqui. Você pode nos acompanhar pelo canal do YouTube da TV Mineração ou a hora que você quiser, quando quiser, ouvir pela sua plataforma agregadora de podcasts preferida. Aproveita, já se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa um comentário para a gente construir esse espaço juntos e até a próxima.